Olá, pessoal! Eu sou a Aline, professora, e estou como coordenadora pedagógica. Tendo em vista a nova função, neste canal, às vezes aparecerão agora, além das aulas que eu já gravava, vídeos tutoriais que ajudem professores e coordenadores nas suas atribuições. Hoje eu quero começar com o diário de classe aqui do estado de São Paulo. O nosso diário passou a ser digital já faz alguns anos e houve ao longo desses anos algumas alterações. Para isso, eu quero relembrar com vocês um pouquinho da legislação. É importante a gente se apropriar dessa legislação, justamente porque ela orienta o processo. Então, quando nós não estamos atentos a isso, às vezes falhamos por não conhecê-la. Então, é importante que a gente leia ela na íntegra. E aqui eu fiz apenas um recorte de alguns itens que eu julguei serem mais relevantes para este momento. Então, a resolução SE 16, de 31/1/2020, traz para nós orientações sobre o lançamento de frequência dos estudantes, o registro regularmente das informações dos conteúdos trabalhados, ao final do bimestre, o lançamento da nota que expresse ali o resultado do estudante. Lembrando também de fazer, quando necessário, as compensações de ausência através de trabalhos. Outra informação importante, as avaliações serem digitadas nos critérios também, entre outros. E, para complementar a resolução, veio o comunicado conjunto CITEM e COPED de 2024, número 35, sobre o diário de classe, onde diz o seguinte: assim, informamos que a partir do dia 4/3/2024, haverá o bloqueio do lançamento de frequência e registro de aula, conforme a orientação a seguir. O módulo de frequência no diário ficará disponível para lançamento docente durante 8 dias consecutivos corridos a partir da aula ministrada. Lembrando que, como eu coloquei só um recorte, eu também não coloquei todo o comunicado, que também diz que não só a frequência seguirá esse padrão, mas o seu registro de aula também seguirá esse mesmo padrão de 8 dias. Então, o professor, quando não registra a aula ou a frequência 8 dias consecutivos corridos posterior à sua aula, esse módulo ficará bloqueado e somente a gestão conseguirá digitar pelos próximos 8 dias. Caso a gestão assim não o faça também, o módulo só vai poder ser digitado pelo supervisor, pela supervisão. Então, é importante a gente se atentar a esses detalhes para não cairmos aí na inobservância do que está contido nessa resolução e talvez aí acabar sendo objeto de investigação, apuração de responsabilidade, na forma da lei, conforme a resolução SE 35, de 25/5/2016. Lembrando que caso o professor regente de turma esteja afastado, essas aulas em substituição também tem que ter o registro feito aí pelo substituto, tá bom? Então, vamos agora para o nosso mão na massa? Vamos entender como funciona o diário de classe na prática? Bom, eu já estou aberta aqui no perfil, na sede de uma professora, porque o perfil do coordenador acaba modificando um pouquinho alguns detalhes na visualização. Então, abri aqui o perfil de uma professora, você clica no menu, entra em registro de aula, que já estava aberto, mas só para vocês verem como entra. Aparece para vocês as turmas que vocês têm e as disciplinas das quais vocês ministram. Então, se você ministra mais de uma disciplina, elas também aparecerão aqui, tá? Fique tranquilo. Escolhe-se a turma em que você está ministrando a aula naquele momento. E é importante a gente se atentar a essas informações que já estão aqui, ó. Qual é a data que você está fazendo o registro, o horário. É importante que você tente fazer aí o registro dentro do momento da aula. Após 8 dias, esse perfil não poderá mais realizar os lançamentos retroativos, como foi falado também no comunicado, tá? Aparece já o dia para você, em que você abrir. Caso você precise rever algum dia que você lançou, se está tudo certo,
ou acabou não entrando o seu lançamento por alguma instabilidade no sistema, você clica no calendário e escolhe a data que você precisa, tá? Os dias que estarão em aberto ficarão em azul escuro, para que você possa clicar em cima. Quando está em verde, significa que você já digitou o registro do dia que está verdinho. Então, vou voltar aqui, dia 3. Após escolher a data, você tem que também lembrar de escolher o bimestre. Se você precisa voltar dentro de 8 dias retroativos ao final do primeiro bimestre, por exemplo, você tem que trocar aqui e colocar primeiro bimestre, porque senão ele não vai abrir as datas do primeiro bimestre. Como nós já estamos no segundo bimestre e eu não preciso voltar, vou seguir daqui. No calendário, as datas na cor verde já possuem lançamento realizado. Selecione o assunto da aula, indique os recursos utilizados e descreva brevemente a sua aula dada. Então, antes da gente seguir aqui, como eu falei, ficou verde. Escolheu o bimestre, que já fica automaticamente aqui. Você escolhe o horário da sua aula. Caso a sua escola ainda não tenha digitado a grade curricular, aparecerá todos os horários em aberto aqui e você terá que saber qual é o horário da sua aula para que você digite aí o registro. O que acontece? Quando você escolhe um horário e você clica nesse horário, nenhum outro professor consegue digitar no mesmo horário que você. Então, é importante que vocês se atentem ao seu horário correto de aula para você não digitar na aula do seu colega. Quando a sua escola digita a grade horária, aparece apenas o horário da sua aula determinado pela grade. Pronto, feito isso, basta indicarmos agora qual é a aula. Ao longo dos anos, o diário de classe vem se modificando, se aprimorando e neste momento, agora a gente não escolhe mais como até o ano passado escolhíamos a habilidade, escolhemos a aula. Ao ministrar a sua aula, basta você clicar aqui e esta aula vai estar aí dizendo que você ministrou essa aula e você vai colocar aqui uma breve descrição do conteúdo trabalhado ou a metodologia que você utilizou, a estratégia que você utilizou. E clique em salvar. Pronto, simples, né? Tem algumas coisas que acabam implicando aí esse processo, que é importante a gente saber também. Quando você clica na aula ministrada, a sede vai disponibilizar ao estudante tarefas para eles responderem sobre aquela aula que você trabalhou, que você desenvolveu. Caso você ainda não tenha terminado aquela aula, porventura aconteceu um imprevisto, a sua aula estava fluindo tão bem que acabou ultrapassando o horário que você tinha estipulado e não deu para terminar aquele conteúdo, eu sugiro, isso é apenas uma dica, que você não clique para que a tarefa não seja disponibilizada ao estudante. Essa tarefa, ela só é disponibilizada ao estudante quando você clica e automaticamente ela vai aparecer lá no centro de mídias, na plataforma Tarefas dentro do centro de mídias do estudante. É importante a gente saber que, apesar de ser automático, não é instantâneo. A tarefa pode ser lançada apenas 24 horas depois, às vezes depois da meia-noite. Então, em alguns casos, isso pode acontecer. Então, às vezes, você vai entrar lá e o seu aluno vai pedir para o seu aluno realizar e a tarefa ainda não vai estar lá. Mas, Aline, eu cliquei, por que não apareceu? Justamente porque não é instantâneo. Então, fique atento a isso. Então, lembrando, não terminou a aula, eu dou a dica de não clicar. Não clica e faça o quê? Copie o assunto, Ctrl C, Ctrl V e escreve parte 1, sem clicar lá em cima. Isso já vai demonstrar que você trabalhou o conteúdo, mas que de alguma forma ainda ficou alguma coisa pendente. Quando você entrar nessa sala novamente e você terminar esse assunto, você não precisa digitar nada na observação, caso você não queira, e apenas clica na aula que foi dada. Na descrição, aí sim você tem que fazer uma breve descrição da sua aula,
colocando um breve resumo da aula, qual foi talvez a metodologia que você utilizou ou a estratégia diferenciada que você utilizou naquela aula. Terminou tudo, de escrever tudo, clica em salvar. Não vou clicar aqui porque não tem essa necessidade, porque esse conteúdo já tinha sido salvo. Então, clica em salvar, vai aparecer uma tarja verde, escrito que foi concluído com sucesso. Pronto, a sua aula foi lançada, o seu registro está em dia. Sendo assim, você não vai precisar aí se preocupar em ser cobrado por isso. Ao finalizar, basta você fechar e pronto, concluído. Como estamos falando de registro de aula, a gente tem que lembrar que o registro de aula inclui também o registro de frequência. Para isso, você entra no diário de classe, lançamento de frequência, lançamento de frequência. Ele abre como na tela do registro de aula, você vai ter que escolher a turma e qual é a disciplina. Aqui ele abre o calendário e também abre o horário da sua aula. Ao clicar aqui no horário da sua aula, você vai listar os alunos. Vai aparecer o nome de todos os estudantes. Então, eu vou fazer aqui só um exemplo. Clicou aqui, você vai digitar aí a frequência dos seus estudantes naquele dia. Clicando em falta ou deixando já o C de comparecimento. Terminou, salvar, também da mesma forma vai aparecer a tela verde de concluído com sucesso. Acabou tudo, pronto, basta você ir para a sua próxima aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo, até o próximo. Se você gostou, deixa o like, curte, compartilha.